Deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias. Sempre juntos, em segredinhos. Se eles pegam de namoro... Uma sensação nova me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava e me trazia arrepios, e me derramava. Não sei que o bálsamo interior. Ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Eu amava Capitu, e Capitu a mim? Andava cocito às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Pois, francamente, só agora entendia o fenômeno recente de acordar com o pensamento em Capitu, e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Tudo me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciará a mim mesmo. Eu amava Capitu, Capitu amava-me. De repente... Capitu, deixa de estar esburacando o muro. Vem cá. Mamãe! As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. Ao dar comigo, encostou-se ao muro como se quisesse esconder alguma coisa. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair, com certeza pela boca fora. Que é que você tem? É uma notícia. Notícia de quê? Nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando ou escrevendo. Vi uns riscos abertos. Então quis vê-los de perto. Capitu correu adiante e apagou o escrito. Mas antes que raspasse o muro, li estes 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos. Ficamos a olhar um para o outro. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e é a língua universal dos homens. Capitu! Ficamos atrapalhados. Era o pai de Capitu. Não me estragues o reboco do muro. Pádua saiu ao quintal. Chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era empregado em repartição dependente do ministro da guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Capitu foi ter com a mãe, à porta da casa, nos deixando a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura. Quem diria que essa pequena tem 14 anos, parece 17. Pai nem mãe foram ter conosco, quando Capitu e eu na sala de visitas falávamos do seminário. Capitu queria saber que notícia era que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. A princípio, ela não disse nada, então comecei a jurar que não seria padre. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir, era uma figura de pau. Enfim, tornou a si e rompeu nessas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissa. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela, que eu não poderia entender tamanha explosão, nunca a vira tão irritada. Eu, assustado, repetia os juramentos. Prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que por nada neste mundo entraria no seminário. Você entra? Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe a toda, menos a parte que lhe dizia a respeito. E tu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. Pediu-me algumas circunstâncias, mas as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Em meio disto, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que, assim espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram do peito. Tínhamos chegado à janela. Um vendedor vinha apregoando cocadas. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vitém. Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no navio e iria para a Europa. Dito isto, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Como vês, Capitu aos 14 anos já tinha ideias atrevidas, muito menos que outras lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si.
Na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim propósito, não de salto, mas aos saltinhos. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga, não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação da persuasão lenta e diturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou tio Cosme e prima Justina. Melhor que os dois seria o padre Cabral, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou? Não importa. Diga agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acalhado. Não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Faça elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dê glória, preste-lhe atenção. Mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falaria com muito mais calor que outra pessoa. Diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era frágil biombo, destinado a ser arredado um dia, em vez de grossa parede espiritual e eterna do seminário. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os e insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo d'água à pessoa que tem a obrigação de o trazer. Quando voltei a casa, era noite. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desussado esse meu falar. O tom não me sairá tão imperativo como receava, mas as palavras o eram. E o não pedir, não hesitar, como era o propósito da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu uma ideia, deu uma pessoa nova e deu uma nova situação. Amanhã na rua tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo? José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenção de servo. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Chamava-me um prodígio. No dia seguinte, entramos no passeio público. Algumas caravelas, outras doentes ou só vadias, espelhavam-se melancolicamente. Seguimos, atalhou ele. A gente do Pádua não é de todo má. Captou apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Ó, adulação! Fortunata merece estima, e o Padua não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora. Mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as pessoas em que ele anda. Vejo que o senhor não quer nada senão o meu benefício. Neste caso, peço-lhe um favor. Pois que outra coisa poderia querer, Bentinho? Um favor? Mande, ordene, o que é? Mamãe. Mamãe quê? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não tenho jeito para essa vida de padre. Conto com o senhor para salvar-me. Mas que posso eu fazer? Pode muito. Em nossa casa todos o apreciam. Mamãe pede sempre os seus conselhos, não é? Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse é tarde. Não é tarde. Ainda é tempo se o senhor quiser. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou muito. É tarde, mas não para lhe provar que não há falta de vontade. Irei falar à sua mãe, não prometo vencer, mas lutar.
Deverás. Não quer ser padre? As leis são belas, as leis são belíssimas. Por que não há de estudar leis fora daqui? Melhor ir logo para alguma universidade e, ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos. Veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Ah, você não imagina o que é a Europa. A Europa. No caminho encontramos o imperador. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia a ideia de ir até o imperador e pedir-lhe a intervenção. Sua Majestade, pedindo, mamãe cede, pensei comigo.